O filme começa mostrando a cidade. Em seguida nós vemos uma mulher saindo de um carro e entrando em um hotel. Lá ela pega um elevador e bate na porta de um apartamento. Um homem abre a porta e pela conversa percebemos que essa mulher é uma advogada. O homem chamado Dória convida ela para entrar, então ela entra em seu IP. A câmera avança e mostra uma notícia na TV, onde vemos que uma mulher chamada Laura Vidal é morta por um homem chamado Dória, então percebemos o motivo da advogada estar lá. Dória desliga a TV, e diz que não a esperava tão cedo, ela diz que pode ter acontecido um engano. Então ela se senta na cadeira e diz para ele que para provarem que ele não matou sua esposa ela precisa de detalhes do acontecimento. Ela diz que até o momento ela não perdeu nenhum caso sequer em nenhum tribunal, mas ela precisa que ele colabore. Então ela diz que ele só tem 180 minutos para revisar tudo, e que o conselho dela é que ele deixe de se lamentar e comece logo. Então ela liga o cronômetro, ele senta na cadeira e então eles começam. Ela faz uma pergunta: o que você e a vítima faziam no hotel? Então é nos mostrado um flashback e eles dizem então. Laura e eu nos encontrávamos há alguns meses. Sofríamos chantagem de alguém que tinha nos descoberto. Seguíamos suas instruções. Ele pediu 100 mil euros. É melhor pagar pelo silêncio de alguém do que enfrentar um divórcio Eu milionário. nunca quis me divorciar da Sônia. Eu amo ela. E por que esse hotel? A 300 quilômetros de suas vidas. Eu não sei. Não estranhou terem escolhido um lugar tão afastado? E o que importa ter sido nesse hotel? Você e sua amante já tinham se encontrado O nele. problema aqui é que me acusaram de assassinato, senhora Goodman. Tudo é importante, Sr. Dória. Mas tudo bem. Vamos falar da mensagem que recebeu em seu celular. Estávamos esperando há cerca de 2 horas quando ela chegou. Questiona sobre a mensagem que ele recebeu no celular. Ele disse que eles estavam esperando ela cerca de 2 horas até que ela chegou. Então ele lê a mensagem e diz para sua esposa: vamos embora, e eles começam a arrumar as coisas. Ele se olha no espelho, arruma sua jaqueta, e então de repente alguém bate a sua cabeça no espelho. Ele diz que ficou inconsciente por alguns minutos, e quando ele acordou que começou o pesadelo ele ouviu batidas na porta e perguntam se ele está bem. Então ele levanta e vê sua esposa caída no chão e ele tenta acordá-la, mas ela já estava morta. Então os policiais arrombam a porta e prendem ele, mesmo ele dizendo que não foi ele. Então a advogada diz que as pessoas ouviram gritos saindo do apartamento, mas ninguém saindo pela porta. Também diz que nenhuma janela pode ser aberta por dentro porque no inverno eles tiram as trancas, mas também nenhuma delas foram forçadas. A advogada mostra para ele a notícia de um jovem assassinado no jornal. Então ela com acento circunflexo pergunta mais uma vez: você sabe quem era o homem que estava no hotel? Ele fica quieto e ela diz: se você quer que eu te tire dessa bagunça não minta mais para mim. Ele olha para uma foto e começa a dizer tudo começou há 3 meses. Então começa uma nova cena onde ele acorda e atende o celular que estava tocando. É a sua esposa perguntando quanto tempo falta para ele voltar do trabalho e nós vemos uma mulher deitada do lado dele. Ele disse que ia avisar a quando estiver indo, então ela diz que o ama e ele desliga o telefone. Então ele é aquela mulher entrando no carro e vão ao hotel. Estrada no meio da floresta. O GPS do carro mostra para um caminho e ele vai na direção contrária. Eles vão conversando e se distraem quando de repente acontece.
Eles saem do carro e percebem que atropelaram o jovem. Doria quer chamar a polícia, mas sua amante não deixa, dizendo que foi culpa do servo. Ela coloca a mão no seu rosto e fala que Nijin viu nada, Nijin sabe de nada e que a vida com a sua esposa não vai mudar em nada, assim o convencendo de que não é necessário ligar para a polícia. Então eles entram no carro novamente quando de repente ouvem o som de alguém vindo. Então ela sai do carro, entra no carro do jovem atropelado, pega um caderninho e começa a anotar fingindo que nada aconteceu. Então um homem chega com um carro e pergunta se eles estavam bem. Ela disse que estava, que só se desviaram e bateram em outro carro sem querer. O homem, meio desconfiado, diz: ok, que bom, que foi só um susto, e vai embora. Então Doria entra no carro do jovem e dirige por longos minutos até chegar em um rio no meio da floresta. Ele joga o carro dentro do rio e então depois ele liga para Laura, sua amante, de um celular pré-pago, assim ela vai buscá-lo. Então ela conta o que aconteceu enquanto ele jogava o carro no rio. Ela disse que chegou um homem e perguntou o que aconteceu, que ela estava ali parada com o carro. Ela disse que ele parou de funcionar do nada, então ele oferece ajuda. Assim o senhor olha o carro e diz que está tudo certo, mas se ela quisesse ele poderia rebocar o carro para dar mais uma olhada na casa dele, e ela aceita. Eles vão conversando até chegar na casa do homem. Ao chegarem, o senhor mostra para Laura é sua esposa e ela convida a Laura a entrar na casa. Laura aceita e entra. Laura começa a andar pela casa. A moça dona da casa lhe convida para sentar e tomar um café. Enquanto isso elas conversam sobre a família e ter filhos. Laura diz que seu esposo sempre quis ter, mas ela não tem tempo. Então a dona da casa disse que ela tem um, se ele mudou a vida dela para melhor. Ela pega uma foto dele e mostra para Laura, e ao ver a foto ela percebe que o garoto era o jovem que eles tinham atropelado. Então o senhor vem e diz para ela que o carro já está pronto para ser usado. Ela agradece e vai em direção à porta. Enquanto isso, a dona da casa acha estranho o filho dela não ter voltado ainda. Então ela liga para o celular dele, e como Laura tinha pego o celular dele no carro, o telefone começa a tocar na mão dela. Ela entra em desespero, imediatamente coloca no celular debaixo do estofado do sofá. O casal vai até a sala e acham o telefone do garoto. Eles ficam sem entender nada. Laura diz estar muito atrasada e que tem que ir embora. Então ela sair da casa, entra no carro e vai. Ela diz em lágrimas que foi isso que aconteceu para Doria. Então a cena correta e mostra eles destruindo o carro. Ele conta para sua advogada que eles concordaram em nunca mais se rever de novo. Ele volta para casa e engana a sua esposa dizendo que seu carro foi roubado enquanto ele voltava para Paris. Assim ele continua sua vida normal como antes, mas nos jornais começam a falar sobre o que aconteceu. Então o celular de sua advogada começar a tocar. Ela fala para ele esperar um pouco e atende o telefone. No telefone ouvimos um homem dizer que falta pouco tempo para começar o julgamento, então que eles tinham que terminar logo. Ela desliga o telefone e pergunta para Doria onde nós paramos. Assim ele continua a contar os fatos. Ele disse que os pais do garoto começaram a acusar ele de ter atropelado um menino ou então assassinado ele. Advogado diz para ele: ok, já temos todos os pontos que precisamos. Então ela diz: temos que fazer parecer que Laura foi a única culpada, já que o pai do garoto matou ela porque eles atropelaram o filho deles. Em seguida Doria fala para ela: eu tenho que te contar mais uma coisa, nós achávamos que ele tinha... Eu juro. Laura tinha levado isso tão longe que não podíamos desistir. Se a polícia encontrar o garoto, a autópsia vai me entregar. Precisa me garantir que vai evitar isso. É o meu dever te livrar da cadeia. Mas isso não muda quem você é. Uma escória, Sr. Doria, e vai engolir cada palavra minha. Desculpa, porque o garoto senão... já ia morrer. Eu tive que decidir isso em uma fração de segundo. Não minta pra si mesmo. Você é um assassino. Está me testando outra vez, não é? Quer que eu aguente os ataques da acusação, não é isso? O que você me disse mudou tudo. Agora você está em minhas mãos. Se tudo isso que você acabou de me dizer chegar aos ouvidos do juiz, você estará perdido. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso é o que a acusação vai querer. Esse seu desespero. Veja como foi fácil conseguir provocar você. Quer me insultar? Vá em frente. A acusação também está louca por isso que você libere esse arrogante idiota que tem dentro de você. Você não está aqui para me defender?
Então me defenda. Não vou permitir que seu caso manche minha ficha nos meus últimos dias. A partir de agora, faremos tudo ao meu modo. Então a advogada começa a ajudá-lo a contar uma mentira. Precisa me garantir que vai evitar isso. É o meu dever te livrar da cadeia. Mas isso não muda quem você é. Uma escória, Sr. Doria, e vai engolir cada palavra minha, Desculpa, porque o garoto senão... já ia morrer. Eu tive que decidir isso em uma fração de segundo. Não minta pra si mesmo. Você é um assassino. Está me testando outra vez, não é? Quer que eu aguente os ataques da acusação, não é isso? O que você me disse mudou tudo. Agora você está em minhas mãos. Se tudo isso que você acabou de me dizer chegar aos ouvidos do juiz, você estará perdido. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Isso é o que a acusação vai querer. Esse seu desespero. Veja como foi fácil conseguir provocar você. Quer me insultar? Vá em frente. A acusação também está louca por isso que você libere esse arrogante idiota que tem dentro de você. Você não tá aqui pra me defender? Então me defenda. Não vou permitir que seu caso manche minha ficha nos meus últimos dias. A partir de agora, faremos tudo ao meu modo. E para isso eu preciso ter certeza de que não há buracos em sua história. Não tem nenhum. Não tem? Não, não tem. Porque eu acho que você ainda está me usando. Testando em mim sua versão manipulada dos fatos como se eu fosse seu boneco. E por que não acredita? É claro que tudo poderia ter ocorrido como disse. Mas o que aconteceria se você tivesse quebrado a promessa de não se verem novamente, em vez da Laura? Como você convenceu a polícia de que Daniel Garrido havia fugido? Te encontro dentro de 4 horas no bar que fica no Dom. Certo. Não se atrase. Tá bem, sim. Daniel Garrido Até. teria desviado pequenas quantidades de contas dos clientes pouco antes de desaparecer. Você também pode ter pego os objetos do garoto. Mas o que é tudo isso? É a carteira dele. Eu a peguei antes de colocarmos ele no porta-malas. Defina o valor. E sempre teve os meios e contatos capazes de mudar o curso dos acontecimentos sem deixar nenhum tipo de rastro. Eu cuido disso. Isso é mentira. Não pode provar. Muito menos você. Vamos ver tudo outra vez. Olá. Faria mais sentido se você tivesse tomado toda a iniciativa. O que você tá fazendo? Eu vou chamar a polícia. Desculpa, a culpa não foi nossa, mas da porra do céu. Você tá louco? Se ele viu alguma Ele não coisa... viu nada. Temos que esconder. Que? E se foi Laura Vidal que se viu numa situação tão extrema que seria difícil controlar? Segundo esse relatório médico, sua amante sofria de ataques agudos de ansiedade depois do retorno de sua suposta viagem a Paris. Mesmo uma pessoa cruel como ela poderia ter um colapso. Mas é isso mesmo que eu não entendo, Sr. Doria. Que ela tenha sido a incentivadora de tudo, isso reforçaria a ideia de que você tentou salvar o garoto, sendo que você o afogou. E que foi ela quem arcou com esse peso na consciência. E que a consumia pouco a pouco. O empresário Adrian Doria acaba de ser premiado com o troféu europeu Empreendedor do Ano. Até que ela percebeu que havia uma única forma de recuperar sua dignidade. sido melhor. Tá feliz? Sim, estou muito feliz. Não seria possível devolver o filho àqueles pobres pais. Eu estava acompanhada de um amigo. Mas ainda existia uma coisa que podia fazer. E não sei como... Contar a verdade a eles.
Assim, marcou encontro com eles no hotel onde trabalhava a mãe do garoto. Um lugar exilado onde poderia executar seu plano. Ela viajou sozinha e cruzou o vale até Bière. E quando chegou à estação do hotel, ela te ligou de um telefone público para que não suspeitasse de nada. Descobriram algo. Ela fez você acreditar que o motorista teria visto algo. Então por que caralho você tá usando o telefone? E que ele teria achado ela para chantageá-la. Foi a forma que ela encontrou para ressarcir essa família pela perda. Ela não teria coragem de confessar tudo com as mãos vazias. Uma vez dentro do quarto do hotel, ela só teria que esperar. Assim daria início à segunda parte do plano. Programou uma mensagem no celular como medida de segurança. Laura sabia que você não aceitaria se confessar, porque você só se preocupa com uma coisa: você mesmo. Então tomou o devido cuidado para que ninguém te visse entrando no quarto onde ela estava. Mas a Laura já tinha ido até um ponto sem retorno. E quando ela te contou o que queria fazer, você ficou fora de controle. E quando recebeu aquela mensagem programada, percebeu que tinha caído em sua armadilha. A reserva também está em seu nome. Vamos dar o dinheiro a eles. Basta contar onde está o filho deles e vamos nos entregar. Adrian, não tem volta. Eu não a matei. E eu jamais diria isso perante um júri, entendeu? Jamais. Você a matou e se viu dentro de um buraco do qual seria impossível escapar. Olá? Tá tudo bem? Achou que aquela mensagem poderia ser útil. E buscou elementos em que pudesse apoiar essa sua teoria contraditória. Polícia. Você tá bem? Polícia. Muito bem. Quer jogar? Então vamos. Por que Tomás Garrido e sua esposa não falaram? Se a Laura marcou aquele encontro para contar a verdade, por que não falaram com a polícia? Aqueles pais sabem que você jamais desenterraria o filho deles para se incriminar. Já que sem um corpo, fica mais difícil provar um crime. E eles também sabem que você seria capaz de qualquer coisa para se livrar disso. Incluindo culpar a eles pela morte da sua amante. Me acompanhe. Segunda janela à direita, no penúltimo andar. Olhe com cuidado, Sr. Doria. Tomás Garrido deixou de confiar na polícia há um bom tempo. E desde então, ele tem te vigiado para fazer justiça com as próprias mãos. Você fala de coisas que não poderia saber. Eu sei mais sobre Tomás Garrido do que imagina. Por quê? Você é inteligente. Faça um esforço. Eu quero uma resposta. Quando Tomás e esposa chegaram ao hotel, descobriram sobre a morte da Laura. Perceberam o que havia acontecido.
Obviamente foram cautelosos sobre o passo que tomariam em seguida, mas sem o apoio da justiça, o que faltava a eles? Estudar o seu inimigo e esperar. Precisavam te observar de perto. Tomás Garrido se transformou na sombra da sua sombra. Encontrou um apartamento na frente do seu prédio e garantiu que estaria ocupando ele de forma anônima. E desde então, tem observado você e qualquer um que tenha cruzado o seu caminho. Cada encontro, cada conversa, cada jogada para liberá-lo. Tomás Garrido esteve presente para tomar vantagem. E é claro que também chegou em mim. Quem era aquele homem e o que fazia na frente do meu escritório? Percebi que ele tinha chegado até ali seguindo as pistas do Félix. Assim garanti que uma vigilância seguisse seus passos. Foi o pai do garoto que a fez chegar até mim, não é? Ele lhe deu o que faltava para chegar até o Daniel Garrido. Essa foto mostra que tudo poderia ter acontecido a meu favor. Ainda não está me escutando. E está ignorando todos os detalhes. A mãe do garoto esteve no quarto. Ela estava de folga no dia, acabei de te contar. Ela foi até o hotel com o marido porque tinha marcado com a Laura. O que eu tô dizendo é que nessa foto a mãe do Essa garoto... foto, Sr. Doria, é uma farsa. Ela foi alterada, é uma montagem. Olha o reflexo no espelho. Agora me diga. Você quer minha ajuda? Quer que o júri acredite que não é um assassino? Pois então, admita de uma vez que matou a Laura. Eu matei. Descanse um pouco. Vou sair. Preciso arejar as ideias. Quer um café? Sim. Então ela diz para ele que já tem uma estratégia para o caso dele e fala para ele descansar um pouco que ela precisa sair, então isso acontece. Adrian, você tá aí? Só um segundo, já te ligo. Que merda. Ninguém se encontrou com o juiz. A acusação não tem nenhuma testemunha. Isso foi uma invenção minha para ir dando uma forma com os detalhes que você me deu. Essa foto mostra que a mãe do garoto... Essa foto, Sr. Doria, é uma farsa. Ela foi alterada, é uma montagem. Você fala de coisas que não poderia saber. Eu sei mais sobre Tomás Garrido do que imagina. Por quê? Você é inteligente, faça um esforço. Minha mulher e eu sabemos que nosso filho está morto. Nós só queremos enterrá-lo para que assim ele possa descansar em paz. Mas sem o apoio da justiça, o que faltava a eles? Estudar o inimigo e esperar. Foi assim que nos conhecemos, acredita? Em um grupo de teatro. Se tudo isso que você acabou de me dizer chegar aos ouvidos do juiz, você estará perdido. Agora você está em minhas mãos. Adrian, você tá aí? Seu telefone desligou. Está tudo sob controle. Os Garridos acreditam que os culpados são você e sua amante. E como ela está morta, o único que resta é você. Onde você o afundou? Não há salvação sem sofrimento. E você não é mais esperto do que eu.
Pode falar. É Sr. Doria? Eu me chamo Tomás Garrido. Me chamo Virginia Goodman. Eu sou o pai de Daniel Garrido. Quero contar o que realmente aconteceu com meu filho. Bem, gente, esse foi o resumo de hoje, e contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse final. Lembrando que para mais entendimento do filme eu aconselho que vocês assistam. O nome dele é Um Contratempo. Bem, então foi isso. Se vocês gostaram, gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque vem muito mais finais surpreendentes assim como isso por aí.